Essa semana a gente teve um caso muito triste do menino Miguel, que é filho de uma funcionária doméstica, né, de uma primeira-dama e um prefeito lá do estado de Pernambuco, de uma cidade do estado de Pernambuco. E eu pensando nessa situação, eu fui lendo, fui vendo vídeos, e essa situação das empregadas domésticas é uma coisa que vale um pouquinho, né, vale muito a pena falar, aliás, pela situação delas, pelo lado jurídico e tudo mais. Falando do caso do Miguel, bem rapidinho, porque foi uma coisa que teve bastante repercussão e merece toda essa repercussão com certeza. O Miguel era um menino de 5 anos que estava aos cuidados da patroa da mãe enquanto ela estava passeando com os cachorros, e ele queria ir com a mãe, obviamente, era uma criança pequena, e a patroa, é Sari, o nome dessa patroa, ela não teve a paciência de lidar com o menino, pôs o menino no elevador sozinho, ele foi atrás da mãe, só que ele não foi para o andar inferior, ela apertou, pelas imagens dos vídeos das câmeras, mostra que ela apertou um andar acima para o menino, ele subiu e aconteceu toda aquela tragédia terrível. E aí eu fui vendo, né, fui pesquisando os dados domésticos e tal, e a gente chega numa realidade muito triste. O Brasil, ele é se não o maior, o país que tem o maior número de empregadas domésticas do mundo, isso contando os dados oficiais. São mais de 6 milhões de empregadas domésticas no Brasil. A maioria esmagadora é mulher, são mulheres, 92% dessas domésticas são mulheres, e mais da metade delas, de 6 milhões, quase 4 milhões são mulheres negras. Então isso determina a grande desigualdade social que a gente tem. As domésticas, ela escancara o problema da desigualdade social no Brasil, que demonstra que nada mais é que uma herança da escravidão. A empregada doméstica, ela é uma herança da escravidão que a gente tem, infelizmente. Não é que não seja um trabalho necessário, digno, totalmente. Você ter alguém na sua casa que cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, enquanto você sai para trabalhar, enquanto você também tem que ganhar o seu sustento, isso é muito bom, é digno para a pessoa que está ali, desde que ela tenha os direitos dela reconhecidos e preservados. Falando nesse caso específico da doméstica, da mãe do Miguel, ela estava trabalhando mesmo em meio à pandemia. Por quê? Porque o serviço doméstico, ele foi determinado como um serviço essencial em meio a essa pandemia de coronavírus que a gente está vivendo. E por quê? Por que o serviço da doméstica ele é tão essencial se naquele momento a patroa dela estava em casa? Por que é tão essencial assim que a doméstica esteja ali mesmo quando a patroa está em casa, ela não está trabalhando, ela não tinha que se ausentar? Será mesmo que esse era um serviço tão essencial? Será que aquela patroa específica, com aquela renda que ela tem, com aquela vida que ela tem, ela não poderia preservar a vida daquela doméstica, deixando ela em casa, recebendo todos os direitos dela, porque ela não estava precisando se ausentar. A patroa não precisava sair de casa para trabalhar, ela estava em casa se preservando. Será que a doméstica dela não poderia também ser preservada? Esse é um dos questionamentos que eu fiz, que eu fui tentando levantar mais dados para saber como é que estava a realidade. A realidade realmente é essa. A maioria assustadora das empregadas domésticas estão trabalhando, estão se expondo ao risco, mesmo que suas patroas estejam em casa. A primeira morte por coronavírus no Brasil foi uma senhora de 65 anos, se eu não me engano, no Leblon, no Rio de Janeiro, que foi contaminada pela sua patroa. A patroa veio, não sei se foi da Itália, se foi dos Estados Unidos, veio de outro país, contaminada, passou para a empregada doméstica, que não foi dispensada do trabalho, e ela veio a falecer. Isso demonstra muito a situação que elas estão, o quão desprotegidas, o quão vulneráveis elas estão nesse momento, porque elas não podem ser dispensadas, elas não estão sendo dispensadas, foram considerados serviços essenciais para terem que se manter trabalhando, para serem obrigados a trabalhar, aliás, e estão sendo contaminadas dentro do ambiente de trabalho, porque muitos desses empregadores vieram de fora trazendo o vírus com eles. E a realidade mais dura é que, a partir do momento que a patroa se contamina, ela vai para o Albert Einstein, ela vai para o hospital particular, ela freta um jatinho com UTI para ir para outro estado. Mas e se a empregada doméstica se contamina? Para onde que ela vai? São essas as questões que vão surgindo e que a gente fica
Poxa vida, quanta desigualdade, que abismo de desigualdade é esse que a gente vive. E aí eu fui lembrando, como eu falei, da questão jurídica. As domésticas, até antes de 2015, antes de ser aprovada a PEC das domésticas, a emenda constitucional, que incluiu as domésticas nos direitos, nos demais direitos que os trabalhadores comuns já tinham. Antes dessa PEC, a empregada doméstica ela não tinha direito a FGTS. O FGTS, que a gente tem sendo um empregado normal, regido pela CLT, a gente tem o direito de ter o nosso fundo de garantia depositado todo mês, para que quando a gente for demitido, sem justa causa e afim, a gente receba aquele fundo de garantia que está lá no banco, que é uma forma de você se manter por um certo período até se recolocar de novo no mercado de trabalho. A doméstica não tinha esse fundo de garantia. A doméstica não tinha direito a seguro-desemprego. Ela era mandada embora, ela não tinha o FGTS e ela não tinha seguro-desemprego. Ela ia ficar 2, 3, 4, 6 meses tentando se recolocar no mercado sem receber nada. A doméstica não tinha direito ao auxílio-doença. Se ela ficasse doente, ela poderia não receber o auxílio, ela não iria receber o auxílio-doença. Ela ia ficar descoberta também pelo INSS. E muitos outros direitos. Por exemplo, a hora extra, que foi uma garantia assim que a gente pensa, eu sou seletista, sempre fui. Você vai pensar, eu tenho minhas 44 horas semanais, se eu trabalhar além disso, eu ganho minhas horas extras. A funcionária doméstica não tinha isso. Ela morava na casa dos patrões sem receber nada. Ela trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado e não recebia nada além disso. Não mudou completamente. Infelizmente, no nosso mundo ideal, tudo isso teria acabado e todas as domésticas estariam cobertas, mas não é o que acontece. A gente sabe que infelizmente não é o que acontece. Mas já melhorou muita coisa. Muitas domésticas estão agora dentro da formalidade, estão recebendo seus direitos, estão conquistando isso que é mais do que óbvio. Ela é um trabalhador, ela só não trabalha dentro de uma empresa que gera lucro, mas ela trabalha nos mesmos moldes, ela cumpre horário, ela tem que ter todo o zelo com o trabalho dela, ela tem que cumprir as funções dela de determinada forma. Então ela é uma trabalhadora, a gente fala ela porque, como eu falei, a maioria esmagadora é mulher, mas também tem homens, motoristas, jardineiros e vários, só que são uma minoria. E aí a gente vê quantas formas de desigualdades atinge essa categoria. Como eu falei, está exposta nesse momento de pandemia a se contaminar, a não ter cobertura de saúde, a depender única e exclusivamente do SUS, que já é bem precário e nesse momento agora pode ficar muito pior. Vulneráveis na questão trabalhista, porque elas, apesar de terem conquistado esse direito, ainda não é uma coisa, ainda pode melhorar muito, a gente sabe disso. E agora, com essa crise, elas são uma das mais afetadas, porque elas podem vir a perder esses direitos, elas podem vir a ficar sem esses direitos, porque são a primeira categoria que vai ser, uma das primeiras categorias que vão ser consideradas supérfluas, vamos dizer assim, apesar de ser um serviço tão essencial, considerado inclusive essencial. E eu vendo esse caso do Miguel, eu fiquei bem mexida, porque me lembrou uma experiência pessoal. Eu, quando era bem pequenininha, tinha 5, 6 anos, eu acho, eu ia com a minha avó materna para a casa dos patrões dela. Ela era empregada doméstica e ela já me levou várias vezes, né, no passado. Quando eu era criança, ela me levava para o trabalho, eu ficava lá quietinha no meu canto enquanto ela estava fazendo o trabalho dela. Então, a gente se coloca no lugar. Eu poderia ter acontecido comigo o que aconteceu com o menino Miguel, porque eu tive essa experiência de ir para a casa dos patrões da minha avó e ver o quanto ela trabalhava e ver o quão pouco ela recebia. Eu lembro disso muito bem, assim, fragmentos de memória dela falando o tanto que ela recebia, que só dava para comprar os remédios e era muito pouquinho. Na época era cruzeiros ainda, eu acho, era coisa de 100 cruzeiros, eu acho. Posso estar me enganando, porque eu era muito pequena, mas eu lembro bem nítido dela dizendo quão era pouco, quanto só dava para comprar remédio, e enfim. E naquela época ela não tinha nenhum desses direitos que eu te falei. Que eu falei para vocês, ela não tinha seguro-desemprego, ela não tinha fundo de garantia, se ela ficasse doente ela estava totalmente descoberta. No caso da minha avó, ela não morava com os patrões,
mas ela não tinha horário pré-estabelecido, ela trabalhava o quanto eles precisavam, se eles precisassem no domingo ela ia, na segunda-feira ela ia, enfim, não tinha essa questão determinada. Então é um assunto assim que a gente precisa muito pensar, muito, muito mesmo, porque olha o quanto complicado, olha o quanto vulnerável elas ficam, olha o quão difícil é para essa categoria se estabelecer, se manter, se proteger. Elas estão totalmente desprotegidas. Se não for alguém, uma autoridade, uma ONG, porque inclusive essa PEC da doméstica, ela foi aprovada por muita luta de ONGs, de parceria com vários setores, buscando mesmo que elas fossem mais protegidas nessa questão trabalhista. Só para encerrar, para deixar aqui um dado, o único deputado federal que votou contra a PEC das domésticas foi o Jair Bolsonaro. Ele foi o único deputado da Câmara que votou contra a PEC. Na ocasião, a desculpa dele era de que isso faria com que elas fossem para a informalidade, que elas estariam desempregadas, e o tempo, né, já fazem 5 anos da PEC, provou que não. Hoje elas estão mais empregadas, existem milhões de funcionárias domésticas registradas, recebendo todos os seus direitos. Então, é só um dado, diz muito sobre o nosso presidente, mas é um dado que eu gostaria de deixar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Nada nesse mundo muda se a gente não parar e pensar o que a gente pode fazer para melhorar. Muito obrigada e até a próxima.